Que culto abençoado, não é verdade, meus amados? Graças a Deus, nós já adoramos, nós já louvamos, recebemos as informações necessárias para uma semana abençoada. Mas agora eu quero também trabalhar com você, como nós prometemos no Tadel passado, que nós iríamos ministrar para você como é que seriam as nossas reuniões daqui para frente em termos presenciais. Sabemos que as autoridades sanitárias do município expediram um decreto municipal e dentro desse decreto municipal está a autorização para nossas reuniões de até 20 pessoas por culto. Então me dirijo aqui aos nossos amados membros e líderes da nossa igreja. Por conta de nós termos uma grande logística para poder oferecer um culto de qualidade para os nossos membros, para os nossos visitantes, nós temos uma equipe aí de quase 40 pessoas para poder servir um culto de qualidade, dando atenção para as crianças, a questão dos estacionamentos, banheiros, toda a estrutura de mídia que nós temos na igreja, também a parte de recepção, com a atmosfera, com decorações, enfim, toda uma estrutura, os pastores e obreiros. Então nós temos uma equipe de quase 40 pessoas para atender um culto presencial. E pelo fato de nós estarmos com esse limite máximo de 20 pessoas, então nós chegamos à conclusão de que provisoriamente ainda não iremos ter os cultos presenciais, iremos continuar com os cultos online. Porém, nós vamos dar um impulsionamento maior na realização das nossas células. Possivelmente nós iremos, depois da nossa conferência do MDA online, nós iremos iniciar algumas reuniões de liderança, que são os nossos TADEs presenciais. Então, possivelmente, depois da nossa conferência do MDA que está chegando aí, no final da mensagem nós vamos falar um pouquinho sobre a conferência, mas, por enquanto, os nossos cultos presenciais ainda não vão estar acontecendo, ok? Depois da conferência do MDA online, nós iremos iniciar as nossas reuniões presenciais com o Tadel, para poder fortalecer os líderes e capacitar os líderes, para nós começarmos a fazer as nossas células nos lares dos moldes do MDA, tá certo? Então, gere uma expectativa no seu coração, porque o Senhor vai começar já a nos preparar para nós voltarmos a fazer as nossas células, voltarmos a evangelizar o nosso povo, liberar palavras de bênção e de vitória no nome de Jesus Cristo, Senhor. Então, os nossos cultos presenciais ainda não vão acontecer, somente os cultos online. E depois da conferência, que vai ser 8, 9 e 10, nós, agora de julho, é claro, nós iremos dar início a reuniões de lideranças, certo? Então, que fique bem explicado para você aqui. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco, com os nossos pastores, que eles irão lhe explicar melhor. Vamos para a palavra. Essa palavra é uma palavra libertadora, porque fala da nossa alma. Nós iremos dar continuidade a uma série de mensagens, são 3 mensagens, cujo tema são hábitos para se ter uma vida saudável. Na primeira parte, nós comentamos no culto de celebração como nós devemos ter e manter o nosso espírito saudável diante de Deus. Hoje nós iremos falar um pouco, como prometido, em como nós termos a nossa alma saudável diante de Deus. Olha só, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, para que o nosso espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus. Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar por esta mensagem. Pai, no nome de Jesus, eu oro ao Senhor para que esta pessoa que está neste momento, essa família que está sendo ministrada por esta palavra, possa receber do Senhor o impacto da Tua glória e da Tua graça. Eu creio, meu Deus, que pessoas que estão com a alma atormentada, afligida, as pessoas, meu Deus, que estão, Pai, sofrendo por quadros depressivos, com crises de ansiedade, hoje o Senhor vai entrar com graça, com providência e com proteção. Cura, porque foi para isso que o Senhor veio,
para nos curar de toda maldade. Portanto, meu amado Jesus, faça com que esta mensagem entre no mais fundo do nosso ser, na nossa alma, para produzir os frutos de vida que só a Tua palavra tem o poder para fazer. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Pois bem, meus amados, esse é o versículo chave que dá um impulso, dá orientação para a gente caminhar nessa série de mensagens. Nós vemos aqui claramente que este versículo diz que através da santificação, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo serão conservados irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus. Então entenda isso. O homem foi criado por Deus como um ser tripartido. A nossa constituição é espírito, alma e corpo. No culto anterior, nós vimos como podemos ter e manter o nosso espírito saudável diante de Deus. Hoje, iremos nos deter em como ter e manter a nossa alma saudável diante de Deus e também das pessoas, porque a alma reflete a nossa vida. O espírito é algo interior, o espiritual é algo entre o homem e Deus, mas no âmbito da alma já é diferente. No âmbito da alma, a nossa alma tem uma ligação direta com Deus e também com o mundo espiritual, é claro, e também com as pessoas, com esta terra que nós vivemos aqui. Então, para a gente poder falar de alma, a gente precisa primeiramente entender o que é a alma do ser humano. Com certeza tem muitos conceitos, muitas ideias a respeito do que seria a alma do ser humano. Mas o que interessa para nós realmente hoje é o que a Bíblia fala sobre o que é a alma humana. Então hoje nós vamos, com a graça de Deus, levar até você um entendimento mais claro do que é a sua alma para você. Então a alma é a identidade individual de uma pessoa. Cada pessoa é uma alma. Cada ser vivente é uma alma, com uma personalidade única. Não existe almas iguais. É por isso que a obra-prima de Deus, não existe corpos iguais. Existe dentro da biologia um ramo chamado clonagem que procura formatar clones trabalhando a respeito do mesmo material genético. Por mais que em alguns seres vivos o ser humano já conseguiu clonar alguns seres vivos, mas seres humanos não. Até porque tem toda uma sistemática de leis e regras de conduta que fazem com que se tenha realmente muito cuidado em trabalhar com clonagem humana. Mas a tecnologia está aí, os conceitos estão aí, estão trabalhando em cima disso. Mas o fato é que até hoje, até o corpo humano ainda não conseguiram clonar. Por quê? Porque Deus trabalha cada ser humano de uma forma única. Se o corpo humano já é difícil clonar, meu amado, imagina uma alma. É impossível se fazer isso, porque a alma é a essência que identifica o ser humano. Para o ser humano ser um ser humano, ele tem que ter uma alma, ele tem que existir. Existe um pensamento filosófico que diz assim: eu penso, logo existo. Se a pessoa pensa, significa que ela existe. E o pensamento está intrinsecamente ligado na alma do ser humano. Quando Deus deu a vida ao homem, ele formou um ser vivente. Lá em Gálatas 2, versículo 7 diz assim, lá em Gênesis 2:7 diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Olha só, então Deus soprou o espírito da vida, aí o ser humano recobrou a vida e automaticamente veio a sua consciência. E a partir do momento que ele tomou consciência da sua existência, ele se tornou um ser vivente. E no hebraico, ser vivente significa alma vivente. A alma é a vida individual de cada pessoa, sua experiência pessoal de vida.
a sua experiência, como a pessoa vive, como ela decide, como ela pensa, os seus passos no decorrer dos anos, as suas experiências no decorrer da vida formam a sua alma. Isso é muito interessante. A alma, queridos, é a parte que sente emoções, que raciocina e tem vontade, interpretando a experiência física do corpo. Então, a alma está intrinsecamente ligada ao corpo, e a alma se relaciona com o corpo. O corpo tem suas necessidades, tem sua fisiologia. Nós vamos falar disso no próximo culto, na próxima reunião. Mas a alma está intrinsecamente ligada ao corpo e tem experiência junto com o corpo físico da pessoa. E é muito importante nós entendermos isso. A alma é a parte não mecânica da pessoa. Tudo que não está relacionado a metabolismo, a fisiologia, tudo aquilo que está fora do eixo do corpo físico está no âmbito da alma. Como, por exemplo, a criatividade, a inteligência, as emoções, as decisões. Tudo que torna a vida mais que um conjunto de processos automáticos é função da alma. Então, tudo aquilo que foge da mecânica, que foge do físico, na vida da pessoa, é no âmbito da sua alma. A alma é o elo entre o corpo e o espírito. Olha só que negócio interessante. A alma é o elo entre o corpo e o espírito. A alma está ligada à parte física da vida e à parte que não é física. O espírito é a parte que tem comunhão com Deus. E a alma é a parte que torna essa experiência de comunhão com Deus uma experiência pessoal para a vida da pessoa, individual para a vida da pessoa. Quando a pessoa tem comunhão com Deus, ela está no âmbito do Espírito. O Espírito está tendo comunhão com Deus. Só que quando o Espírito também se conecta com a alma, aí sim, a alma da pessoa começa a ser ministrada pelo Espírito de Deus, começa a ser ministrada pelo seu próprio Espírito, e a partir daí, a alma da pessoa começa agora a ter experiências pessoais com Deus. É por isso que as pessoas que têm uma experiência na sua alma muito profunda, uma transformação muito profunda, elas começam agora a testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida, ou seja, aquilo que Deus fez na sua alma, que refletiu no corpo. Amém, queridos? A alma interpreta e aplica a comunhão com Deus na vida física diária. Da mesma forma, a interpretação da alma, da experiência física, pode afetar também a comunhão com Deus. Então é uma via de mão dupla, tá certo? Espírito, alma e corpo. O espírito pode influenciar a alma e a alma influencia o corpo. E o corpo influencia a alma e a alma também influencia o espírito. Porque são três essências: espírito, alma e corpo, e elas precisam realmente andar de forma harmônica para que nós, como seres, como indivíduos pensantes, como seres humanos, seres que pensam, podem ter uma vida abençoada no nome de Jesus. A coisa, resumindo, funciona mais ou menos assim: o espírito influencia a alma e a alma move o corpo. O espírito influencia a alma e a alma move o corpo. Tudo certo? Vamos partir para o próximo passo. Por exemplo, se o nosso espírito sente a necessidade de ouvir uma música para diminuir a tensão, porque o dia foi muito estressante, se o espírito sente a necessidade de ouvir uma música para diminuir a tensão, o espírito influencia a alma, aguçando suas memórias e lembranças de alguma experiência com uma música que a deixou mais relaxada. O espírito ministra na alma. Aí a alma recebe essa ministração e decide ouvir a música.
E a alma estimula o corpo a organizar o local, ligar a caixa de som, por exemplo, conectar a caixa do celular e ouvir a música. Assim, o corpo, a alma e o espírito vão ter uma sensação de relaxamento. Meu amado, eu sei que entender essas coisas não é muito fácil realmente, mas quem disse que você também é qualquer outra pessoa, qualquer coisa, qualquer objeto? Escute, Deus lhe criou de uma maneira única, toda especial. Deus lhe fez com a mais alta tecnologia divina. Portanto, se dê mais valor, pois você é a melhor de todas as criações de Deus. Você não é um ser simples, você é um ser complexo. Deus fez você com uma tecnologia divina fenomenal. E por isso, nós precisamos realmente nos dar mais valor, levantar mais autoestima, procurar tomar os cuidados devidos para nós termos uma alma abençoada, para vivermos bem e em paz. Porque no final de tudo, é isso que a gente quer para a nossa vida, não é verdade? Então, queridos, sabendo do processo, nós podemos ver que o nosso espírito influencia a alma, para o bem ou para o mal. Daí vem a necessidade do novo nascimento, porque se é o espírito que influencia a alma, é necessário ter um espírito novo, um espírito reto, como a gente viu na mensagem passada. Pois enquanto o espírito de uma pessoa for aquele que estiver com o defeito de fabricação que nós falamos, o tempo todo nós somos influenciados a fazer o que é mal diante de Deus e diante das pessoas. Nós falamos no estudo passado, Tiago 1, 14 e 15 diz: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. A cobiça é uma característica do espírito. O espírito sente necessidades de fazer aquilo que é contrário a Deus, a palavra de Deus, a cultura do céu. Então, o espírito tenta a alma e arrasta a alma. E diz assim: então a cobiça, que representa o espírito, tendo engravidado quem? A alma, ou seja, o espírito ministra na alma, aí a alma se influencia por aquilo, vem as memórias, vem as lembranças, e aí de repente ela decide. Quando ela decide fazer, ela engravidou de uma decisão, movida pelo espírito. Então, quando a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. O pecado é representado pelo corpo aí. Amém, amados? Então, o pecado é o ato. O pecado é fazer aquilo que se decidiu. O espírito ministra na alma, a alma decide e move o corpo a pecar, como diz no texto bíblico. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. O problema não é o pecado em si, é a consequência do pecado. Porque quando o nosso espírito corrompido, ele tende realmente a influenciar nossa alma para os prazeres momentâneos, para os prazeres da carne. E o pecado é muito bom. Porque se o pecado fosse ruim para a nossa carne, ninguém pecava, ninguém fazia o que era errado. Muita gente sabe que o que está fazendo é errado, mas não deixa de fazer porque gosta. Porque o pecado é gostoso. O problema é a consequência do pecado, como diz a Bíblia. O pecado, após ter se consumado, gera a morte. A morte é a consequência da decisão. Deu para entender? Então você de repente pode até me perguntar assim: pastor, então se é tudo isso aí, por que então que uma pessoa que já nasceu de novo continua pecando, fazendo o que é mal? O espírito não influencia para o que é bom? Nós vimos na palavra passada que quando o nosso espírito passa pelo novo nascimento, ele é recriado. Agora esse novo espírito vai influenciar a nossa alma a fazer coisas boas.
E a alma move o espírito para fazer coisas boas. Se antes a pessoa não gostava de algo da parte de Deus, de algo da cultura do céu, o que acontece? Agora o espírito novo influencia a alma e a alma move o corpo. Mas, nós vemos muitas pessoas que já nasceram de novo no espírito, já passaram pelo novo nascimento espiritual, ainda continuam fazendo o que é mal, ainda continuam pecando. E é bem aqui que chega o cerne da nossa mensagem. Sim, o Espírito influencia para o que é bom, porém, a alma é que decide se faz ou não. É a alma que foi bombardeada a vida toda para fazer o que é mal. Ela se acostumou a satisfazer o que nós chamamos e o que a Bíblia chama de desejos da carne. Essa é a resposta. Então, muitas vezes, mesmo o espírito passado pelo novo nascimento, mesmo uma pessoa chega lá e diz assim: eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, a partir de agora eu quero ser um seguidor de Cristo. E muitas áreas da vida ainda continuam da mesma forma ou pior, diante de receber Jesus. Por que isso acontece? Por conta da alma. O espírito já nasceu de novo, mas a alma está doente. A alma precisa ser curada. A alma precisa ser transformada. A alma se acostumou a viver uma vida toda influenciando o corpo a ser o que é mal. E isso gerou o quê? Um banco de dados dentro da nossa mente. Gerou hábitos, costumes pecaminosos, costumes que satisfazem os desejos da carne. Por exemplo, pessoas se acostumaram a ter uma vida para se drogarem no mesmo horário, no mesmo local, na mesma situação. Então ela habituou o seu corpo para estar sendo influenciado sobre essas substâncias. Quando chega naquela hora, a tendência é a pessoa ter uma crise de abstinência se resolveu deixar a droga. Quando chega aquele momento, a carne, o corpo físico pede e influencia a alma. E a alma, como está acostumada agora a satisfazer o desejo da carne, o desejo do corpo, mesmo o espírito influenciando, dizendo: rapaz, olha, tu entregou tua vida para Jesus, rapaz, agora tu é crente, olha, varão, para de fazer isso, porque agora, e agora como é que vai ser? O espírito fica bombardeando a pessoa para não fazer, mas infelizmente o desejo da carne, o costume da alma são mais fortes, e aí a pessoa vai e comete o pecado. É por isso que nós somos alvos da misericórdia de Deus. Um bom exemplo está em uma situação que Jesus passou com seus discípulos antes da crucificação. Lá em Mateus 26, no versículo 33, ele diz assim em diante: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se, e disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encorajou e os encontrou dormindo. E Jesus disse a eles: vocês não podem vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. E disse: meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Jesus estava prestes a ir para a cruz.
Ele estava em um estado de angústia e de tristeza extrema. Ele sabia que dali a alguns minutos iria ser morto da pior forma naquela época. O nível de angústia de Jesus era extremo. Esse momento era um momento minutos antes de Judas chegar com o batalhão e declarar que Jesus era aquele homem, e a partir dali eles iam pegar Jesus e iam levar para a crucificação. Jesus sabia de tudo isso. Jesus sabia como, quando e de que forma iria morrer. Então você imagina o estado mental de Jesus. Mas o interessante é que a gente pode olhar para essa situação. Nesse clima muito intenso, Jesus levou Pedro, Tiago e João para o monte e disse assim para eles: olha, fiquem aqui que eu vou mais ali na frente orar. Ele orou e quando voltou, pegou os discípulos dormindo. Meu Deus. Daí ele disse assim: o Espírito está pronto. O que Jesus quis falar com isso? O Espírito está pronto, ou seja, os discípulos já haviam passado pelo novo nascimento. O Espírito estava pronto para fazer eles ficarem acordados junto com Jesus. E com certeza o Espírito deles diziam: ei Pedro, ei Tiago, ei João. Eles ficavam conversando: rapaz, nós viemos aqui para orar junto com Jesus, para ficar junto com Ele, mas a gente está muito cansado, o olho está muito pesado, e agora? E eles ficaram nessa luta com certeza. Então o Espírito ministrava na vida deles. Por isso que Jesus disse: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus quis dizer com essa expressão, a carne é fraca? E muita gente tem um entendimento muito equivocado dessa expressão, que a carne é fraca, e por conta que a carne é fraca, as pessoas levam muito para o lado de fazer aquilo que a carne manda. Escute, a alma decidiu ouvir o corpo. O corpo deles estava cansado. Com certeza eles caminharam muito o dia todo. Estava próximo da morte de Cristo. Tanto é que quando Jesus voltou para vê-los de novo, eles continuavam dormindo. E a Bíblia diz assim: quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então o espírito estava pronto, mas a alma ouviu um desejo do corpo. O corpo estafado, cansado, muito tenso. Os olhos estavam pesados e a alma decidiu satisfazer a vontade do corpo. Queridos, o espírito é curado quando a gente nasce de novo. Já a alma é curada através da transformação da mente. O espírito só é restaurado, regenerado através do novo nascimento, da pessoa aceitar Jesus e viver realmente debaixo dos ensinamentos de Cristo. Agora, a alma é curada, a alma é sarada quando a gente transforma a nossa mente. Um versículo muito poderoso que denota isso está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que versículo poderoso, e particularmente é um dos versículos que mais influenciam a minha vida, porque eu quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu só sei que eu só vou experimentar isso se eu não me conformar com os padrões do mundo, com a forma que o mundo formatou a minha alma. Eu vou ter que transformar a minha alma através da renovação da nossa mente. A mente, queridos, é uma parte da nossa alma. A mente é o conjunto dos nossos pensamentos, é o depósito das nossas intenções, é o depósito das nossas ideias, dos nossos conceitos, das nossas filosofias e tudo aquilo que está
ao redor disso tudo. Isso é a nossa mente. A mente é o nosso raciocínio. A forma como a gente raciocina chama-se inteligência. Então, a nossa mente é isso. É o depósito grande das nossas experiências nesta vida. Então, se a nossa mente for má, corrupta, sem amor a Deus e ao próximo, mesmo com a influência do Espírito, ela vai ouvir mais as necessidades do corpo, das memórias antigas. Por isso, meus amados, e é por isso, sabe, que há a necessidade de renovar a nossa mente. Trocar o depósito do que é mal por um estoque novo de coisas boas para as nossas almas. Então, só tem um jeito da gente mudar o nosso testemunho, mudar a nossa vida, é renovando a mente. Quando a gente renova a nossa mente, automaticamente vai começar um processo de transformação na nossa alma. Então, o milagre espiritual é algo rápido, instantâneo, que vem da parte de Deus. Mas a nossa alma compete a nós. Por isso que o verbo no versículo diz o quê? Transformem-se. Olha só, não é Deus que vai transformar. É nós agora, com o Espírito novo, com a decisão de seguir a Cristo, agora nós vamos renovar a nossa mente para ter uma transformação na nossa alma. Queridos, é incrível, sabe? Nós precisamos trocar o depósito das emoções, o depósito dos conceitos. Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, diz assim: por isso digam, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quais são os desejos da carne? Os desejos de uma alma corrompida, os desejos das necessidades do corpo. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Meu Deus! É por isso que o drogado não consegue parar de se drogar. O adúltero não consegue parar de adulterar. O mentiroso não consegue largar a mentira. Enfim, o pecador largar o pecado. Por quê? Porque, infelizmente, estão debaixo do jugo da carne, do jugo do mundo, do jugo dos padrões desse mundo. E agora Deus chega com a gente que nasce de novo e lança um desafio: abandonem, não vivam mais agora para satisfazer os desejos da carne, vivam agora pelo Espírito, vivam agora com aquilo que o Espírito está ministrando na sua alma. Troque, tem que trocar, senão não vai ter mudança. Tem que trocar a mente, tem que renovar a mente, senão a alma não vai ser transformada. E a alma não sendo transformada, vai ser aquela pessoa que faz uma decisão para Cristo genuína, mas não tem mudança. Por quê? Porque a transformação foi somente no âmbito do Espírito, e a alma está faltando passar por este processo. Sabe, amados, a grande maioria dessas pessoas, se você for perguntar a eles se querem parar de fazer, largar a amante, largar o amante, largar as drogas, parar de estar na mentira, parar de fazer negócio errado, a grande maioria vão dizer o seguinte: eu quero parar, mas não tem jeito, eu vou ficar assim para sempre. Então eles têm um conceito formado na sua mente. Olha, isso que você faz, lá no fundo ele tem a consciência, nada mais é do que o espírito dele. Então ele coloca lá: eu quero parar. Em outras palavras, eu sei que isso é errado, eu sei que isso está me acabando, eu sei que isso está trazendo consequências terríveis para a minha família e para a minha vida, mas não tem jeito, eu não consigo parar.
Eu não consigo parar de adulterar. Eu não consigo me desvencilhar disso que me dá um prazer momentâneo. Por quê? Porque este conceito já está na mentalidade das pessoas que estão debaixo desse jugo. Então, daí que vem a palavra mentalidade. Eles vivem de acordo com a mentalidade da carne. E olha o que a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Meu Deus. Quem vive segundo a carne tem a mente, pensa o tempo todo, maquina o tempo todo, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Escute, mentalidade da carne gera na morte, fracasso, frustração, um monte de coisa ruim e no final a condenação da nossa alma. Mas aqueles que procuram viver pelo Espírito, Espírito novo, Espírito reto, Espírito transformado, restaurado por Deus, vem com a promessa de ter vida longa nesta terra, vida boa e vida eterna, que é a principal, e paz aqui nesta vida. Se você chegar comigo, pastor, eu não acredito nisso. Então, vamos aos fatos. Me dê um exemplo de uma pessoa que escolheu viver no vício, que escolheu viver na imoralidade, que escolheu viver satisfazendo o desejo da carne, que hoje é feliz e tem paz. Mas eu lhe mostro pessoas que decidiram buscar, se esforçar em cada área da sua vida para seguir o que o Espírito Santo ministra, para seguir o que o seu próprio Espírito agora quer. Transformaram a sua mente, renovaram a sua mente, num processo de transformação da alma, e estão mudando as suas atitudes, estão mudando o seu testemunho. Tem muita gente, para a glória de Deus, que aceitaram isso e hoje estão com suas mentes restauradas. Se roubavam antes, hoje não furtam mais. Se eram drogados, hoje estão livres. Se estavam debaixo da opressão do inimigo, hoje desfrutam de vida. Tem muita gente que está com a alma presa pelo inimigo, porque até então a gente não tocou no assunto dele. Mas o inimigo, aproveitando as essências do ser humano, também trava, segura, influencia o ser humano para fazer o que é mal. E por isso, muita gente está vivendo sem paz. Olha o que o versículo diz: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Mas o que eu quero dizer para você, que se você crer e procurar nascer de novo no Espírito, e transformando a sua alma, renovando a sua mente, Jesus opera o milagre. A libertação vem e a cura vem em nome de Jesus. Se você topar fazer um test drive de todo o coração, entregar realmente sua vida a Jesus, e agora buscar renovar sua mentalidade, renovar sua mente, fazer uma adaptação, colocar todos os campos da sua alma no altar de Deus, se deixar ser tratado de glória em glória, de fé em fé, o tempo vai passar e as promessas de Deus começam a se cumprir na sua vida. Sabe, amados? Pastor, então, como é que eu faço para renovar a mente, pastor? O que eu devo fazer para buscar a cura da minha alma? Primeiro, rejeitando a natureza terrena. A natureza terrena é aquilo que a gente aprendeu nesta terra. Aprendemos muitas coisas boas aqui nessa terra, mas muitas coisas ruins também para a nossa alma, e você sabe disso. Você é um depósito de experiências boas, experiências ruins. Teve muita coisa boa que aconteceu na sua vida e você carrega durante a sua vida toda. Mas você sabe também que se você pudesse apagar certos acontecimentos, certos fatos,
certas situações que aconteceram na sua vida, que até hoje você, quando lembra, se você pudesse apagar, meu Deus, como que seria bom, não é verdade? Pois é. A Bíblia diz para a gente tirar esse estoque da nossa mente, não esquecer, mas tirar a consequência disso. Lá em Colossenses capítulo 3, no versículo 5, diz assim em diante: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Aí dá uns exemplos: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nelas. Olha só, tem que abandonar essas coisas que se de repente tinha na nossa vida. Mas agora, abandonem todas estas coisas. Aí vem uma outra série: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Só vamos experimentar a transformação da alma se nós renovarmos a nossa mente. Esse é o segredo. E como a gente vai renovar a mente? Trocando, abandonando, rejeitando, tirando da nossa vida hábitos, conceitos, práticas que estão depositadas na nossa mente e que influenciam a gente a fazer. Como a gente viu agora há pouco, na verdade, a lista é grande. E a maioria das pessoas, é claro, não carregam tudo isso, não. O que estamos falando são algumas coisas que todos nós precisamos deixar, precisamos abandonar, precisamos lutar contra, fazer morrer das nossas vidas essas coisas, pois elas deixam a nossa alma terrivelmente amargurada, atormentada e com a sensação de morte. Meu Deus! Ultimamente a gente vê algumas operações da Polícia Federal em algumas casas de algumas autoridades, pegando lá quantias de recursos e tudo mais. Eu posso imaginar a alma de pessoas assim. Posso imaginar a tensão dentro delas, porque se estão fazendo o ilícito, é claro que não está provado nada, mas se aqueles que são corruptos fazem o que é o ilícito, a alma deles o tempo todo é atormentada, porque em todo momento, para eles, a qualquer hora, alguém vai descobrir alguma coisa, vai denunciar alguma coisa, então eles estão o tempo todo no nível de tensão muito alto. É igual aquele homem ou aquela mulher adúltera que tem um amante ou uma amante, que sabe que, principalmente numa cidade pequena, como Óbidos, por exemplo, mas muito abençoada, graças a Deus, que sabe que qualquer coisa pode acontecer e naquele momento a pessoa já vive num nível de tensão muito alto. Não. Esse não é o estilo de vida que Deus projetou para você. Deus quer que você seja livre desses tormentos. Olhe só o que diz no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos. Meu Deus! E serem renovados de modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, principalmente se o próximo for bem próximo, como marido, mulher, filhos. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com o que estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção.
Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Meu Deus. Então você está vendo que existe uma troca. Tem que ter uma troca de mentalidade para poder ter a transformação da mente. Quando a gente submete a nossa alma ao tratamento de Deus, o Espírito de Deus se conecta ao nosso espírito e começa a tratar a nossa alma. Muitas coisas começam agora a fazer sentido e a gente entende que para a gente ter uma vida melhor nós precisamos deixar, precisamos abandonar, precisamos largar. Aí que entra o milagre. Tem muita gente que diz: pastor, mas eu não consigo. Pois é, aí Jesus entra, meu irmão, e o milagre acontece. Quantas e quantas pessoas, eu mesmo, tive tantos problemas na minha alma. Fui criado, fui tendo experiências, questões que eu mesmo coloquei para dentro de mim, situações que vieram realmente trazer muitos traumas para mim, e eu vi ter problemas até espirituais a respeito de questões da minha própria vida. E eu dizia: não tem condição, não tem jeito, não tem como. Pois é, mas para a glória de Deus, eu fui ensinado e abri a minha alma, comecei a renovar os conceitos, comecei com a graça de Deus, Deus me ajudando, fui renovando a minha mente, e muitas questões, é claro que ainda falta muita coisa para acontecer na minha vida, porque entenda que a transformação da mente é algo contínuo o tempo todo. Então nós precisamos realmente buscar no Senhor. Deus é fiel. Olha só, então a primeira coisa que a gente tem que saber para poder abandonar essas questões aí é negar, rejeitar, anular a nossa natureza terrena. E aí, em segundo, em contrapartida, nós vamos transformar a nossa alma buscando as coisas do alto. Olha só, né, o que diz a palavra em Colossenses 3, no capítulo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Glória a Deus. O que são as coisas do alto, pastor? São os pensamentos, os conceitos e o estilo de vida que agrada a Deus e faz muito bem a nossa alma. Isso que são as coisas do alto. Alguns exemplos estão lá em Filipenses 4:8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Renovar o pensamento, em vez de estar pensando em moralidade, procurando projetar para tentar acessar o canal e também o site pornográfico, agora começa a projetar e pensar em acessar um site edificante. Se for casado, que fale de uma família estruturada, de criação de filhos, de organizar o orçamento da casa. É por isso, queridos, que a bênção de Deus aparece na vida das pessoas, quando elas se deixam realmente renovar o pensamento. Efésios no capítulo 4, versículo 2 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem agora renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidades provenientes da verdade. Isso é renovamente. Isso sim é renovamente. Um crente que só recebeu Jesus, mas não tem procurado renovar a mente, ou seja, está ainda no pecado, mentindo, fazendo negócio sujo, ilícito, está se enganando e não vai experimentar o favor de Deus. Com muito amor e carinho eu falo isso. A pessoa que foi lá na frente, ou então na célula, em algum lugar, entregou a vida a Jesus, mas não se deixa ser tratado, não se deixa renovar a mente, não se deixa ser instruído agora com o seu novo estilo de vida, infelizmente não vai experimentar o favor de Deus. Como nós falamos aqui
na parte final do versículo de Romanos 12:2, diz que nós devemos nos despir, não se camuflar nos padrões do mundo, mas agora transformar a nossa alma pela renovação da mente. Só assim nós vamos ser capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só vai experimentar a vontade de Deus quem estiver buscando renovar a mente. Essa é a verdade. Existem muitas coisas, queridos, a respeito da cura da alma. Meu Deus, é muito forte, muita coisa. Nós não temos tempo para lhe falar aqui. Eu até lhe peço perdão, nós estamos um pouquinho avançando no tempo, mas eu precisava tirar tempo com você para poder trabalhar na sua alma, levar a verdade de uma forma didática para que você possa realmente entender que o cheque de você ter uma vida livre de verdade está na transformação da sua alma. Não está no ato de você ir para frente. Escute, isso aqui é muito interessante, não é heresia não. Não está no fato de você ir para frente, tomar uma decisão ali para Jesus e achar que por conta daquela decisão agora tudo já é um mar de rosas, só é vida legal, os milagres já vão acontecer e não vai se exigir de você nenhuma atitude, nenhuma mudança. Não, pelo contrário. Lembre-se que aquela decisão é espiritual, é o primeiro passo, mas você não é só espírito, você é uma alma, e é esta alma que precisa ser transformada, e só vai ser transformada pela renovação da mente. Entenda isso. Sabe, queridos, aqui eu quero colocar justamente essa grande necessidade, que você precisa cuidar da sua alma. Uma alma doente é depósito para mágoas, estresse, irritação, falta de perdão e reconciliação e toda sorte de doenças emocionais. Tudo isso está no âmbito da alma. As doenças emocionais, sabe, amados, como depressão, síndrome do pânico, ansiedades e outras enfermidades emocionais. Tudo isso interfere no seu bem-estar aqui nessa terra. Todas essas coisas são situações que se acumulam na nossa alma. Traumas, experiências ruins, conceitos, ideias, aquilo que a gente aprende tanto no mundo acadêmico quanto no conhecimento empírico, no dia a dia, caminhando. Situações difíceis vão se acumulando dentro de nós. A forma como a gente gerencia esses pensamentos é que vão causando determinados tipos de enfermidades emocionais. E ela pode realmente interferir no seu bem-estar aqui nesta terra. Eu vejo muitas pessoas com um potencial tremendo, muito inteligentes, habilidosas, capazes, mas que estão com a vida travada. Não estão conseguindo mais desempenhar o seu trabalho da forma devida porque foi pego por uma crise de ansiedade, por exemplo. Agora a questão da pandemia, um dos maiores vilões que estão tendo as entidades de saúde é a respeito da hipertensão. Muita gente que até não tem problemas com pressão alta, estão tendo oscilações de pressões por conta do estresse, por conta da ansiedade, gerado por esse clima de insegurança, de falta de fé. Inclusive nós vamos falar muito sobre fé no próximo culto. Quero já deixar você com uma expectativa boa, porque Deus vai renovar sua fé, vai entrar na sua alma de uma forma tremenda e vai aliviar sua alma, sabe? Tirar esse jugo pesado. Então, muita gente fica bloqueada, fica improdutiva diante dessas questões da alma. E o principal, pode também comprometer a sua morada no céu. A Bíblia diz que a grande luta é por nossas almas. E eu quero só que você entenda isso. Em 1 Pedro 1,9 diz assim: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. Qual é o alvo da fé? A salvação das suas almas. Tudo isso que nós fazemos é para salvar a nossa alma. É a alma que vai existir pela eternidade. O que, pastor?
É a alma que vai existir pela eternidade. O corpo está sujeito às regras do pecado, às regras da natureza, e está destinado a morrer. O nosso corpo físico, este corpo que estamos tendo aqui, ele vai voltar ao pó. Ele vai voltar para o pó. Um dia a nossa alma vai sair do nosso corpo. O nosso espírito vai sair do corpo, porque o espírito é a vida. E o pó está esperando o corpo, porque de uma vez o pó formou o corpo e agora o corpo vai voltar ao pó. Então o corpo não vai existir para sempre. Ele vai voltar ao pó. O espírito volta para Deus, porque é Deus que dá a vida. Então o espírito altamente volta para Deus. Entenda isso. Então o espírito volta para Deus porque é de Deus. Mas a alma, que é a essência que tem em todos nós, essa tem uma escolha. É a nossa alma, as nossas experiências, as nossas lembranças, as nossas emoções, as nossas decisões que estão na encruzilhada. Estão na encruzilhada. Então entenda isso. O nosso alvo nesta terra é que a gente cumpra tudo que a gente veio fazer aqui. E no final, a nossa alma siga o caminho certo e vá morar com Deus para a eternidade. Jesus morreu na cruz por cada alma. Jesus morreu na cruz por cada pessoa individual. Jesus morreu na cruz por você. Independentemente do que você já tenha experimentado nesta terra. Jesus morreu na cruz para você. Isso aí, meu amado. Jesus morreu na cruz para salvar a sua alma da condenação eterna. E ainda mais, veio também com uma promessa poderosa para lhe dar paz e vida aqui nesta terra. Então a promessa da salvação é eterna. E também de uma vida que realmente vale a pena viver aqui nesta terra. Jesus morreu na cruz por cada alma, por cada pessoa individual. Agora, se nós rejeitarmos Jesus, seremos destruídos no inferno. Mas se aceitarmos Jesus como Salvador das nossas almas, receberemos um novo corpo espiritual para morar com Ele para sempre no céu. Mateus 10:28 diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Isso foi Jesus que falou. É por isso que de vez em quando você ouve nos noticiários, nas mídias sociais, grupos extremistas religiosos matando cristãos. E por que os cristãos não fogem? Por que os cristãos não negam aquilo que creem? Porque eles não têm medo dessa morte. A pessoa que está matando elas pode matar o corpo, mas a alma não. Elas têm plena convicção de que a alma delas vai para Deus. E aí, meu amado, entra-se naquele conceito que Paulo fala. Para mim, viver é Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Para mim, ele diz, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É nesse sentido que ele está falando. Ele sabe que enquanto ele estivesse aqui na terra, ele ia viver para consolidar o plano de Jesus. Mas se em qualquer outro momento, Jesus decidisse que tinha chegado a hora do seu fim, ele iria aceitar, porque ele sabia que depois dessa vida aqui, existiria uma vida muito melhor para ele lá na frente. No próximo domingo, nós falaremos sobre o nosso corpo físico e o que precisamos fazer para mantê-lo em forma diante de Deus. Eu quero orar com você nesse momento pelo nosso livro de ouro de oração. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti, meu Deus, este livro que está com os nomes de famílias, de pessoas, de vários lugares, Senhor. Que o Senhor entre com providência, com proteção, com sustento, livrando de todo o mal e toda sorte do inimigo, Pai. Em nome de Jesus, nós ministramos a bênção do Senhor para a vida deste amado também que está nos assistindo.
pelas mídias ou pela sentinela, que o Senhor continue guardando, protegendo e trabalhando na vida dele, Pai. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Você está com a alma atormentada? Você está sofrendo por algum problema na sua alma, no seu interior, e quer que isso comece a ter um tratamento? Eu quero orar com você. Só tem um jeito. É você entregar sua vida a Jesus, nascer de novo e também colocar a sua alma diante do altar de Deus, para Ele começar a tratar e trabalhar na sua vida. Se você entendeu isso, feche seus olhos onde você está e repita esta oração comigo, no nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, neste momento, eu quero colocar diante de Ti a minha alma, porque eu reconheço que o Senhor morreu na cruz para salvar a minha alma do sofrimento eterno. E por isso eu Te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, como dono da minha vida. Entra na minha vida agora, Senhor. Tira de mim esta perturbação, esta ansiedade, esta depressão. Porque a partir de hoje, eu viro as costas para o mundo, para o maligno e para o pecado. Escreve meu nome no livro da vida. Faz de mim uma nova pessoa. Porque eu declaro que eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo na minha vida. Deixa eu orar por você agora e vou fazer a oração da fé. Se você está com a mente muito perturbada, coloque a mão na sua cabeça, a altura da sua mente. Se você tiver algum mal que está ocasionando o seu corpo físico em decorrência de algum estresse, de alguma situação difícil que você está passando, eu quero orar com você agora. Se não está acontecendo nada com você, mas com alguém da sua família, ore comigo em favor dessa pessoa. Vamos orar. Pai, neste momento, nós nos apropriamos desse ambiente de fé e nós ministramos agora a oração da fé. No nome de Jesus, todo tipo de perturbação mental, amargura na alma, todo tipo de inclinação ao pecado, ao mundo, todo vício, em nome de Jesus, nós vamos agora, em nome do Senhor dos Exércitos, contra todo o principado, toda a potestade, todo demônio que está ouvindo a minha voz agora e está afligindo essa pessoa, colocando doença, dor de cabeça, insônia, perturbação, preocupação, pressão alta, no nome de Jesus, vai saindo agora. Nós tiramos agora todo o mal, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sai agora, porque esta pessoa não pertence mais a ti, ela foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo, o Senhor. No nome de Jesus, toda dor de cabeça, toda tonteira, todo mal, vai saindo agora, toda inflamação, toda infecção, todo caroço, em nome de Jesus, cai por terra agora. E nós declaramos o Senhor trabalhando na sua vida e na sua alma. Eu declaro aqui que você que está com problema para dormir, hoje você vai dormir muito bem, no nome de Jesus, o Senhor. Que haja paz na sua vida, que haja paz na sua família, que haja paz na sua casa. Que os anjos do Senhor ministrem na sua vida esta noite. Eu declaro que muita gente que está nos assistindo vai ter um encontro com Jesus esta noite. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus. Eu quero mandar um desafio para você. Se de repente, agora, neste momento, você foi tocado pela unção de Deus e você recebeu o milagre da parte de Deus, entre em contato com o nosso número, dê o seu testemunho. Está aí, no visor da sua tela, o nosso telefone. Entre em contato conosco, fale do milagre que aconteceu na sua vida. Também temos aí o link do nosso site. Entre em contato, nós vamos ter o maior prazer de celebrar juntos a bênção de Deus na sua casa. Tá certo? Que o Senhor lhe abençoe poderosamente. Nós nos encontramos no nosso Tadel e fique agora com o nosso Culto Kids.